de rentabilidade, novidades dos títulos do Tesouro Direto. Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e na aula de hoje eu vou trazer para você o guia completo e atualizado do Tesouro Direto para 2025. Seja você um investidor iniciante que quer começar a investir o seu capital, o seu patrimônio para ele se multiplicar ao longo do tempo e quer saber como funcionam os títulos do Tesouro Direto, aliás, cada um dos 5 principais títulos do Tesouro Direto, ou seja, você que já conhece o funcionamento do Tesouro, já me acompanha por aqui há algum tempo, mas também quer saber as novidades para 2025, o seu lugar é aqui comigo hoje nessa aula, então assista até o fim. E na aula de hoje, então, nós vamos fazer um breve resumo sobre as principais características, formas de rentabilidade, novidades dos títulos do Tesouro Direto para 2025, que são os investimentos de renda fixa mais seguros e conservadores que a gente tem no mercado. Se você analisar essa escada de risco na renda fixa, as debêntures e os títulos do Tesouro Direto, tecnicamente, são os investimentos do mercado financeiro mais seguros que a gente tem, que tem o menor risco de crédito de não para 2025. Inclusive, antes de falar sobre os 5 títulos em espécie que a gente tem do Tesouro Direto, que eu tenho eles aqui para mostrar para você, queria fazer o convite para você me acompanhar no meu grupo gratuito do WhatsApp, o Comunicações da Sofia Abreu, pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição. É porque por esse grupo eu mando análise de mercado, dicas de investimento, convite para as nossas transmissões ao vivo. Então, se você gosta dos meus conteúdos e quer ter um ponto de contato adicional comigo, acesse gratuitamente o meu grupo de conteúdos para você ficar por dentro do que acontece no mercado financeiro e por dentro das oportunidades que aparecem por aí, entrando no meu grupo de comunicações pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição. E feito esse convite, pessoal, vamos então à introdução do nosso guia do Tesouro Direto. E é muito importante você lembrar que sempre que você investe em renda fixa, você está emprestando seu dinheiro para o emissor de uma dívida, mediante uma taxa pré-combinada de rentabilidade. É assim que acontece com o Tesouro Direto, com os CDBs, LCIs, LCAs, conforme eu mostrei para vocês agora há pouco, aqui na escada de risco da renda fixa. E quanto mais você vai avançando e diversificando entre emissores, você está se arriscando mais e, teoricamente, recebendo um pouquinho a mais de rentabilidade. Sendo que no caso do Tesouro Direto, são os investimentos de renda fixa mais seguros que a gente tem no mercado financeiro. E basicamente hoje, a gente consegue investir no Tesouro Direto, que na verdade são títulos da dívida pública do governo federal, por meio de vários tipos de títulos. Cada um dos títulos com vencimentos diferentes e formas de rentabilidade diferentes. Que são basicamente esses títulos que eu vou colocar aqui para vocês. Olha, o Tesouro Selic, Tesouro Pré-Fixado, o Tesouro IPCA+, e os títulos Educa Mais e CDB da Ecoval IPCA mais 8,5% ao ano. Invista já! Ainda mais, que são os títulos mais novos, mais jovens lançados pelo Tesouro Direto. Cada um desses tipos de títulos vai atender a um determinado objetivo da sua vida como investidor e um determinado horizonte, ou seja, prazo de tempo em que você pretende deixar o seu dinheiro investido. E para você entender como cada um desses tipos de títulos funciona, eu vou compartilhar a tela do meu computador agora aqui com você. E para isso nós estamos aqui dentro do site do Tesouro Direto. Basta você acessar e fazer uma pesquisa no seu navegador, no Google, Tesouro Direto, que você vai chegar nessa página aqui. E para a gente ver quais são os tipos de títulos que estão sendo oferecidos, basta a gente vir aqui na parte de títulos, preços e taxas, que o Tesouro Nacional, ele vai o quê? Mostrar para a gente todos os títulos que estão sendo oferecidos para a gente, inclusive com taxas de retorno atualizadas. Perceba que aqui a gente tem títulos pré-fixados, títulos do Tesouro Selic, títulos IPCA+, Renda Mais e Educa Mais. Cada um desses títulos tem um objetivo, uma finalidade distinta. E com taxas de rentabilidade que mudam em todos os dias úteis. É muito importante você saber disso. Por exemplo, no momento em que eu estou gravando essa aula para você, nós estamos com recordes de taxas historicamente altíssimas, que não eram vistas desde 2016 e que fazem, inclusive, com que 2025 seja um ano excelente para se investir em Tesouro Direto. Perceba que, por exemplo, no momento em que eu gravo essa aula para você, o Tesouro IPCA 2029 está pagando uma taxa de IPCA mais 7,71%. O Tesouro Pré-2031, uma taxa de 14,76% ao ano. Taxas essas que você tem a garantia de receber se você levar os seus investimentos até os respectivos vencimentos, que estão aqui nessa última coluna da tabela. E eu quero começar a aula de hoje com o título mais seguro que a gente tem no mercado financeiro, dentre inclusive os títulos do Tesouro Direto, que é o título do Tesouro Selic. Se você não sabe o título do Tesouro Selic, ele é um título que vai render anualmente a taxa básica de juros da nossa economia, que é a taxa Selic,
mais uma taxinha fixa aqui que a gente chama de deságio. Então, por exemplo, imaginemos que eu vá investir no Tesouro Selic 2029. Eu vou receber ao ano o acumulado da nossa taxa básica de juros da economia, taxa Selic. Essa taxa, ela oscila, ela é revista a cada 45 dias pelo Banco Central, e se o Banco Central sobe essa taxa, o seu retorno do Tesouro Selic ele aumenta. Se o Banco Central reduz essa taxa, o seu rendimento do Tesouro Selic ele cai. Né? Então perceba que o Tesouro Selic ele vai ter uma rentabilidade flexível, né, conforme o ritmo de aumento ou de queda da Selic ditado pelo Banco Central. Né? E é uma taxa que historicamente ela é uma taxa alta. Né? Historicamente, se a gente for olhar os últimos 10 anos de Plano Real, foram poucos os momentos da nossa economia em que o Tesouro Selic foi negociado com taxas anuais abaixo de 10%, porque a taxa Selic, via de regra, ela fica ali acima de 10%, né, por causa das nossas condições macroeconômicas de mercado, de inflação, de endividamento público, fazendo com que esse investimento ele seja uma boa alternativa para você, né, que quer ter um investimento seguro e que, ainda que tenha um vencimento, por exemplo, aqui no Tesouro Selic em 2029, né, você possa resgatá-lo a qualquer momento, em qualquer dia útil, antes do vencimento, sem qualquer tipo de risco de perda ou oscilação. Né? Isso porque no caso do Tesouro Selic, né, aliás, com todos os títulos do Tesouro Direto, você pode resgatar antes dos respectivos vencimentos, né, que estão aqui nessa última coluna, mas nos títulos que não são o Tesouro Selic, você está sujeito a uma oscilação do capital investido e, consequentemente, na rentabilidade do período em resgates antes do vencimento, que se chama marcação a mercado. Levando os seus títulos do Tesouro Direto e qualquer um deles até o seu respectivo vencimento, né, você não terá as oscilações de marcação a mercado e você terá a garantia de receber a taxa anual de juros contratada. Agora, se você vende um título do Tesouro Direto que você comprou antes do vencimento, né, nesse resgate antes do vencimento, que é o que a gente chama de resgate antecipado, você estará sujeito às oscilações da marcação a mercado. Né, então é muito importante que você conheça a marcação a mercado para que você, né, não faça resgates antes do vencimento ou, quando for fazê-lo, que faça em momentos oportunos para isso. Só que o Tesouro Selic, felizmente, ele é o único título do Tesouro Direto que não sofre a marcação a mercado. Então ele é um título que te permite, ao contrário do Tesouro Pré, do Tesouro IPCA+, que você invista hoje e resgate, por exemplo, daqui a um mês. E você vai receber, então, nesse período o quê? O acumulado da taxa Selic em vigor naquele determinado período em que o seu dinheiro ficou aplicado. Né? Então, para aquele dinheiro que você possa vir a resgatar a qualquer momento, né, que você não sabe quanto tempo você pode deixar investido, né, o Tesouro Selic, ele é, sem sombra de dúvidas, a melhor das opções. Agora, se você sabe que você tem um dinheiro que não vai precisar resgatar a qualquer momento, para você aumentar e incrementar a sua rentabilidade, faz todo sentido você abrir mão dessa capacidade, né, de resgate do Tesouro Selic a qualquer momento e partir para títulos IPCA+, ou títulos pré-fixados. Nesses tipos de títulos, o ideal é que você se programe para levar até o vencimento, ou que, quando não for possível levar até o vencimento, você saiba que você tem que fazer resgate em um momento propício para ter ganhos, ou pelo menos evitar as perdas de marcação a mercado, porque a marcação a mercado é um fenômeno que acontece em resgates antes do vencimento dos títulos IPCA+, e pré-fixado. E como que funciona a marcação a mercado? No caso dos títulos IPCA+, e pré-fixados, você vai ter a rentabilidade aqui informada para você no momento em que você faz o seu investimento, somente se você levar esse investimento até o vencimento. Então eu vou utilizar aqui como exemplo o Tesouro IPCA 2029, que hoje está pagando IPCA mais 7,71 no momento em que eu gravo essa aula. Inclusive, convido a você, no momento em que você estiver vendo essa aula, você entrar no site do Tesouro Direto, vir aqui na parte de preços e taxas e me contar aqui nos comentários qual que é a taxa que você está vendo, né, para o Tesouro IPCA 2029 no momento em que você está vendo essa aula. E para a gente, inclusive, justamente ver o quanto essas taxas oscilam e o quanto elas oscilam em todos os dias úteis, tá? Porque elas mudam em todos os dias úteis em que há negociações do Tesouro Direto. Mas você vai receber essa taxa de IPCA mais 7,71% ao ano, do exemplo que eu estou trazendo aqui para você, somente se você deixar o seu dinheiro aplicado até o vencimento em 15 de maio de 2029. Isso porque se você resgatar antes disso, e você pode fazer caso queira, você estará sujeito às oscilações da marcação a mercado, que é o quê? Uma interferência na rentabilidade que você tem em resgates antes do vencimento. E a marcação a mercado, ela é ditada pelo comportamento futuro das taxas depois que você faz o seu investimento da seguinte maneira. Imaginemos que eu vá fazer um aporte no Tesouro IPCA 2029 com essa taxa que hoje está em IPCA mais 7,71%, uma das maiores taxas já registradas desde o ano de 2016. Se depois que eu faço o meu aporte nesse título, as taxas continuam a subir ainda mais para o mercado,
perceba que o meu título ele vai ficar com uma taxa menor do que a que está sendo praticada no mercado. E por causa disso, no resgate antes do vencimento, o meu título, o meu investimento, ele vai sofrer desvalorização, que pode se traduzir, né, num resgate antes do vencimento em prejuízo real, eu resgatar menos do que eu investi, e você pode consultar isso no seu extrato, né, do Tesouro Direto. Né, eu já ensinei como consultar o extrato do Tesouro Direto nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques e também ao final da aula de hoje. E você pode também se traduzir numa perda de marcação no mercado com uma rentabilidade abaixo da contratada para o período, que também é uma perda, né, é, entre aspas, um prejuízo que você vai ter, porque você vai ter um retorno para aquele período abaixo da taxa de juros contratada. Agora, se depois que você faz o seu investimento, né, a taxa para o mercado ela cai, você consegue, num resgate antes do vencimento, ter o quê? Ganhos de marcação a mercado, que se traduzem numa rentabilidade para aquele período acima da taxa de juros contratada. Eu já falei sobre possibilidades de ganho com a marcação a mercado nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques, mas saiba que em resgates antes do vencimento, você estará tanto nos títulos pré-fixados quanto nos títulos IPCA+, sujeitos a essa oscilação. Portanto, se você não quer sofrer essa oscilação, quer garantir com tranquilidade essas excelentes taxas que estão sendo oferecidas aqui, você precisa levar esses seus títulos até o vencimento. Além dos títulos IPCA+, prefixado, a gente tem os títulos Renda Mais e Educa Mais, que eu quero explicar para vocês como eles funcionam conforme um mapa mental que eu preparei exclusivamente para você. Eu só quero, antes de adentrar a esse mapa mental, mostrar que, por exemplo, no Renda Mais e no Educa Mais, que são títulos com funcionamentos muito semelhantes, o que você faz? Você se programa, faz aportes periódicos no seu título do Tesouro. Vamos supor aqui, por exemplo, o Tesouro Renda Mais. Até o respectivo ano, que está aqui no nome do investimento, 2030. E a partir de 2030 até o vencimento, que aqui no caso é dezembro de 2049, ou seja, 20 anos, você vai receber todo o capital investido mais os juros por meio de prestações mensais ao longo de 20 anos. Então, por exemplo, Renda Mais é o ideal para quem quer ter uma renda extra na sua aposentadoria, porque você vai receber, por exemplo, investindo no Renda Mais 2030, você vai receber o capital acumulado mais os rendimentos entre 2030 e 2049, dezembro de 2049, que totalizam aí 20 anos. E você pode investir de hoje até 2030, para que você forme essa renda que vai complementar a sua aposentadoria, te trazer a aposentadoria extra a partir de 2030. Se você não vai aposentar em 2030, pode pegar títulos mais longos, por exemplo, 2040. É ideal para quem pretende se aposentar a partir desse ano, porque você vai investir de hoje até 2040, conforme a sua disponibilidade. O ideal é que você seja disciplinado e faça aportes periódicos. Não é obrigado a investir todo mês, mas o ideal é que você tenha consistência para que você invista, por exemplo, de hoje até 2040, e com isso, a partir de 2040 até dezembro de 2059, ou seja, 20 anos, você usufrua de todo esse patrimônio que você acumulou por meio dos pagamentos mensais do Tesouro Renda Mais. O Educa Mais ele funciona de uma forma extremamente parecida ao Renda Mais. Ele foi feito para você complementar, muitas vezes, as necessidades de custeio de educação de um filho, de um neto, de uma pessoa aí próxima a você. E ele tem prazos mais curtos do que o Renda Mais. Então, por exemplo, se eu pegar o Tesouro Educa Mais 2027, eu posso investir de hoje até 2027 e a partir de 2027, janeiro de 2027, eu ou o beneficiário designado podemos receber uma renda passiva ao longo de 5 anos entre janeiro de 2027 e dezembro de 2027. Investir com R$100 funciona? Sim. Agora, esperar para juntar 1.000 para começar? Aí não. Tem gente que passa a vida toda dizendo que vai começar quando sobrar. Mas o tempo passa, as contas vêm e esse momento nunca chega. Eu comecei com R$100, não era muito, mas era o que dava. E esse movimento fez mais por mim do que qualquer plano perfeito nunca executado. 31, que vai corresponder então a todo o capital aplicado, mais os rendimentos que vão sendo pagos a você por meio de prestações mensais, ao longo de 20 anos, no caso do Renda Mais, e ao longo de 5 anos, no caso do Educa Mais. E migrando aqui para o mapa mental que eu preparei para vocês, que resume as características de todos esses títulos do Tesouro Direto, se você, inclusive, quiser receber esse mapa mental para você guardar com você, salvar aí nos seus documentos, basta você me chamar lá no meu Instagram, @sofiaabreu, e mandar para mim o seguinte código 010125 lá nas mensagens do meu Instagram, para você receber esse mapa mental. E aqui no caso desse mapa mental, eu fiz então um resumo de tudo que você precisa saber sobre cada um desses títulos. Inclusive tem um vídeo em que eu te mostro na prática o passo a passo
de como você faz para investir em Tesouro Direto. E aqui, olha só, eu resumi todas as características de cada um desses títulos. O Tesouro Selic, por exemplo, é um título que rende em todos os dias úteis, com base na taxa Selic que eu mostrei para vocês. E é por isso o melhor título para você resgatar aquele dinheiro que você possa vir a precisar a qualquer momento. Então, além de trazer nesse mapa mental as características resumidas de cada um dos títulos, eu ainda indico para você um vídeo do meu canal do YouTube específico sobre cada um desses tipos de investimento. Além do Tesouro Selic, eu falei para você sobre o Tesouro Prefixado, que é um título que ele rende a uma taxa pré-determinada que não muda do início ao fim do investimento. E aqui é importante que você tenha um cuidado com o Tesouro Prefixado. Tá? Esse é um título que ele sofre a marcação a mercado, ao contrário do Tesouro Selic. E o ideal é que você invista em títulos prefixados quando a gente tem historicamente patamares de taxa Selic elevados, igual a gente está tendo agora em 2025. Porque quando a gente tem uma Selic muito baixa, por exemplo, abaixo de 10% ao ano, a tendência é que as taxas de retorno dos títulos prefixados elas caiam também. E esse, como é um título que ele não muda a sua taxa de retorno do início ao fim, até o vencimento, o ideal é que você consiga pegar taxas historicamente altas. Então, nunca invista em prefixado quando a taxa Selic estiver em patamares historicamente baixos. Tá? E é um cuidado que eu destaquei aqui para você não dar bobeira e ter um erro de alocação em Tesouro Direto prefixado. Já no caso do Tesouro IPCA+, veja que é um título que ele rende o IPCA, que é a nossa inflação, mais uma taxa fixa. Ele também sofre a marcação a mercado em resgates antes do vencimento. E o ideal, como é um título que te protege da inflação, o ideal é que você invista no Tesouro IPCA+, para períodos acima de 5 anos. Eu, por exemplo, eu gosto muito do Tesouro IPCA+, para projetos de aposentadoria, nos quais você quer receber no vencimento do título todo o dinheiro de volta, ao invés das prestações mensais do Renda Mais. Então, eu particularmente, eu gosto inclusive mais do Tesouro IPCA do que do Renda Mais para aposentadoria, porque eu vou receber lá no ano em que eu me programar, no ano de vencimento desse título, todo o dinheiro de uma vez só, e lá eu vou tomar uma decisão de como realocá-lo. Já no caso do Renda Mais, ele é ideal para quem não quer ter trabalho de realocação no futuro e quer receber as prestações mensais. Então, basicamente, essa é a grande diferença entre esses dois tipos de títulos. Eu gosto muito do Tesouro IPCA+, que também fica uma indicação de vídeo para você assistir sobre ele. E aqui do outro lado do meu mapa mental, a gente tem aqui as características do Tesouro Renda Mais Educa Mais, que foram essas que eu trouxe para vocês agora há pouco. São os títulos mais recentes que a gente tem do Tesouro Direto, foram lançados em 2023, e você vai investir, a partir do momento em que você toma essa decisão, até o respectivo ano em que está no nome do título que você está aplicando. Pode ser, por exemplo, o Tesouro Educa Mais 2027, que eu trouxe o exemplo para vocês. E você, a partir de 2027, do ano em que está no nome do título que você investiu, você vai receber o dinheiro de volta mais os juros por meio de, no caso do Renda Mais, 20 anos ou 240 prestações mensais, e no caso do Educa Mais, 5 anos ou 60 prestações mensais. A grande parte que eu acho que é ruim nesses dois tipos de títulos é que o saldo remanescente do patrimônio que você construiu lá, que ainda não foi pago a você por meio das prestações mensais, ele, a partir do ano, que eu chamo de início do usufruto, que é o ano em que está lá no nome do título em que você investe, a partir daquele ano, até o respectivo vencimento, você terá a rentabilidade do seu título apenas corrigida pela inflação. Do momento em que você investe até o ano de início do usufruto, você terá aquela taxa contratada, que é de inflação mais uma taxa fixa, mas a partir do momento em que você começa a receber as prestações mensais, o dinheiro remanescente que você tem nesses títulos, ele é apenas corrigido pela inflação e não pelaquela taxa anterior que você contratou, sendo essa, para mim, na minha visão, a principal desvantagem desses tipos de títulos, tanto o Renda Mais quanto o Educa Mais. Aqui nesse mapa mental eu ainda dou mais dicas, mais informações sobre esse título do Tesouro Direto, inclusive com indicações de vídeos aqui que você pode assistir específicos sobre cada um desses tipos de títulos. E é claro, se você quiser receber o resumão do Tesouro Direto, basta ir lá no meu Instagram, o @asofiaabreu, me chamar lá e me mandar uma mensagem privada no meu direct com o seguinte código. Não precisa digitar mais nada, você precisa digitar só essa senha numérica 010125, que eu mando para você esse material. E basicamente, pessoal, esse é o resumão do Tesouro Direto. Espero que ele traga para você uma noção clara de qual título você deve investir, a depender dos seus objetivos e das condições macroeconômicas de mercado que a gente tem. Agora, em 2025, os títulos do Tesouro Direto estão com taxas que não eram vistas desde 2016. E, portanto,
né, uma ótima oportunidade para você fazer de alocação, seja para você ampliar suas posições em títulos do Tesouro Direto, seja para você que ainda não tem nenhum tipo de título, começar a investir em um investimento seguro e com excelente retorno. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Reitero o convite para você participar do meu grupo de comunicações da Sofia Abreu. Qualquer dúvida ou observação, deixa para mim aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima. Se você investe com a ajuda de um assessor